Em continuação à nossa aula de tecidos epiteliais, agora nós vamos falar do tecido epitelial glandular, que apresenta inicialmente as características embriológicas de um epitélio e, por fatores genéticos e estímulos dos tecidos adjacentes, o epitélio ele sofre uma invaginação em determinado momento devido à proliferação de células que estão acima da lâmina basal. Provavelmente isso acontece por um estímulo do tecido conjuntivo subjacente à lâmina basal. Essas células se proliferam, formando aqui uma estrutura invaginada e ocorre modificação, determinação das células de tal modo que as células epiteliais de revestimento se aprofundam, formando o ducto, se a glândula for exócrina, e forma a porção secretora com modificações dessas células, né, para produzir a secreção de interesse. Se esse ducto desaparece, vasos sanguíneos penetram nessa glândula sem penetrar as células do tecido, apenas envolvem essa glândula, formando uma glândula endócrina. Essas glândulas endócrinas, né, ficam envoltas por capilares. A glândula endócrina que apresenta os capilares em torno são chamadas de foliculares, e as glândulas endócrinas nas quais os capilares parecem perfurá-la, né, são chamadas de glândula endócrina cordonal. Se o ducto permanece, aí é uma glândula exócrina. Então, contra a presença de um ducto, as glândulas são classificadas em endócrina ou exócrina. Quanto ao número de células, podem ser unicelular ou pluricelular. Como nós havíamos falado na aula anterior, todas as células secretam. Então, pode-se dizer que toda célula é uma glândula unicelular. Mas aqui, provavelmente, está sendo citado pelos livros utilizados, como o Junqueira e Carneiro e o do Gartner, para aquelas células que secretam em grande quantidade ou que têm um efeito mais geral sobre o organismo, como as células chamadas paraneurônios, que estão situadas no intestino, por exemplo, ou algumas células do sistema imunológico. As características gerais de uma glândula exócrina, nesse caso aqui, é uma glândula sebácea, que apresenta essa característica aqui, parecendo uma couve-flor, estão situadas na base dos pelos elas. Então essa parte aqui, olha, é a parte do ducto, né? E essas partes aqui são as partes secretoras da glândula que estão aqui. E elas produzem sebo pela morte das células, que vão acumulando gordura e novas células vão sendo produzidas na base. Essas células são as células tronco dessa glândula. Elas vão nascendo, produzindo mais células e vão morrendo. Veja que se todas morrerem, não vai haver mais células para produzir sebo. Então, das duas células formadas, uma fica para produzir outra. E a outra vai subir, né, formando camadas superficiais. Nós não temos conhecimento qual célula que fica, qual célula que vai tender ao desaparecimento, né, à morte. Não tem característica bioquímica até hoje encontrada para isso, mas nós sabemos por lógica que ela existe. Aqui uma outra visão histológica, né, de uma glândula sebácea. De uma característica geral, ela apresenta vários, vamos chamar assim, de estruturas secretoras, e esse cabe como se fosse o ducto.
Aqui nós estamos diante também de uma glândula sebácea, só que o corte dela foi um corte tangencial. Esse número 2 aqui é o pelo, e aqui é o tecido conjuntivo ou conectivo, e isso aqui é o tecido epitelial em volta, número 1. Num corte contínuo a ela, né, o número 1 aqui é o pelo, e esse número 2 são as células que estão morrendo para formar o sebo. Aqui, em termos de microscopia óptica, e com uma coloração bastante evidente, né, para marcar as fibras colágenas de verde, né, aqui a queratina de alaranjado e as células epiteliais de marrom escuro. E em termos estruturais, ó, essa aqui é uma glândula sudorípara que penetra, sai da epiderme e penetra a derme, né? Essa glândula aqui é uma glândula ramificada que tem um ducto grande, e algumas vezes a obstrução desse ducto faz com que cresçam aqui micro-organismos, bactérias, junto com artrópodos, né, que forma a acne e o cravo. Aqui é um corte histológico das células sudoríparas. Observa que esse aqui é o ducto dela, né? Aqui também parte do ducto, como se pode ver, o corte não é perfeito. Embaixo nós temos a mesma estrutura de túbulo secretor. Nesse caso aqui, ó, ele apresenta um tecido cúbico de 2 camadas, né? Mas nesse caso é estratificado. Algumas célulazinhas aqui de coloração diferentes, que são derivadas do tecido epitelial, mas são chamadas de mioepiteliais, porque tem grande quantidade de actina e miosina em relação às outras, e é capaz de se contrair, facilitando a ejeção do conteúdo da porção secretora pelo ducto, né? E esse aqui são os túbulos secretores de uma célula sudorípara. O ducto pode ser arranjado de forma simples ou composta. Simples é apenas um ducto, composta tem mais de um ducto. A unidade secretora pode ser em forma de tubo ou em forma de alvéolos, né? Aqui nós temos, por exemplo, ó, em forma de alvéolo, essa glândula, aqui também em forma de alvéolo, aqui também em forma de alvéolo. É muito importante dizer que não há unanimidade na classificação das glândulas por vários motivos, inclusive porque na microscopia óptica você não consegue ter um corte perfeito como estão sendo representados nesses esquemas aqui. O tipo de secreção da glândula pode ser serosa, que é uma secreção mais clara, com pouco muco, ou mucosa, que tem muito muco e é uma secreção mais escura e mais viscosa, né? Uma secreção serosa, por exemplo, é a secreção do tipo suor, uma secreção mucosa é do tipo do muco do nariz. As células digestórias na boca, elas apresentam os dois tipos de secreção, serosa e mucosa, dependendo do momento e do hormônio ativador. Ela é chamada de mista. Nós vamos ver um bonito esquema delas mais à frente. Esse esquema aqui é do livro do Gartner. Quanto ao mecanismo de secreção, as células podem ser apócrinas, merócrinas e holócrinas. As apócrinas, elas apresentam também uma diversidade de concepção em relação à existência delas. Acredita-se que ela não exista, porque a merócrina é uma célula que libera o conteúdo dela sem morrer, sem perder partes do seu citoplasma, que no caso é uma glândula sudorípara. Uma célula holócrina, por exemplo, é uma célula que morre, e a morte dela gera secreção, como uma glândula sebácea, por exemplo. Teoricamente, a glândula mamária, ela seria intermediária, ela liberaria parte do citoplasma, que seria a secreção dela.
No entanto, não há evidências de microscopia eletrônica que isso aconteça. Por isso, então, que alguns livros eles tendem a não considerar a existência da glândula apócrina. Veja que alguns problemas de conceitos estão associados pelas diferenças entre microscópio eletrônico e microscópio óptico. Aqui embaixo, uma classificação geral das glândulas em termos de forma, né? Aqui a porção secretora em verde e o ducto dela em roxo. E aí a gente vai ver que essa aqui é uma tubulosa simples, porque o ducto ele é simples, não é ramificado, né? E a porção secretora ela tem uma forma, né? Também não ramificada. Essa daqui ela já é ramificada. Você percebe que ela tem um tubo e é ramificada. É importante você notar, ó, que essas glândulas elas apresentam, depois da porção secretora, a porção de ducto não secretora. Bem perto, isso vai acontecer com todas elas, sem exceção. Isso muitas vezes é um problema na hora da classificação, porque alguns autores consideram que não há esse ducto aqui, ó, e que essa porção secretora toda desemboca nesse ducto de cima. Isso aqui é uma glândula enovelada. Nós vimos acima o exemplo da glândula sudorita. Essa aqui é uma glândula acinosa. Perceba que ela é muito parecida com a tubular simples, mas é por causa dessa forma acinosa aqui, ó. Ácino, por exemplo, é mais ou menos como se fosse uma uva, né? Uma estrutura abaulada. E essa aqui é uma acinosa simples, ramificada. Veja que interessante. Considera-se que tem apenas um ácino aqui, nessa forma de uva, e que o tubo é ramificado, né? Veja que não há uma grande diferença entre a acinosa simples ramificada e a tubular simples ramificada, a não ser pela diferença da porção secretora. Essa aqui estrutura é uma tubular composta. Observe que o túbulo dela só é mais comprido do que dessa. Isso é algo interessante, como você não consegue medir o tamanho, né? Esse tipo de classificação passa a ser uma classificação bastante subjetiva em relação a isso, a essa porção secretora. Essa daqui é uma acinosa composta, forma de ácinos e composta. O tubo tem também é ramificado, né? E essa parte acinosa aqui tem mais de uma porção secretora, de acordo com a classificação. E essa é túbulo acinosa, e teoricamente ela apresenta porções como essa que são tubulares e porções como essa que são compostas, né? As glândulas digestivas da boca apresentam essa característica com secreções diferentes para a parte tubular e para a parte composta. Aqui mais um exemplo explicando essa classificação. Você vai verificar que elas não batem sempre, né? Não são a mesma coisa. Nós vamos seguir o livro do Junqueira para as atividades que nós vamos realizar. Aqui outro exemplo. Quanto mais exemplo, melhor, para você conseguir verificar esses tipos. Essa glândula aqui, olha, é uma glândula salivar, bastante bonita essa glândula, o esquema é muito bonito, né? Então, o que se vê aqui, ó, que ela é chamada de mista, porque esse aqui é um ácido seroso, e é esse tipo de célula que libera as enzimas digestivas ou digestórias da boca. Essa aqui, olha, ela é um ácido mucoso, ou seja, libera grande quantidade de açúcares complexos. Para você ter ideia da diferença, quando o sistema neural parasimpático é ativado no processo digestório, ele vai estimular o ácido seroso para liberar as enzimas digestórias na boca. No caso, quando a pessoa está estressada, normalmente você observa no canto da boca uma mistura esbranquiçada, né, que é característica de uma liberação de muco em grande quantidade por essas glândulas salivares. Essa pessoa está há muito tempo sem comer
está em estresse há algum tempo, ou ela pode estar com uma hipoglicemia associada. Essa é uma maneira clínica de você verificar o estresse da pessoa ou algum estado patológico metabólico do indivíduo. A parte glandular ela é simples, ela não é tão complicada, a não ser pelos tipos, né? E a memorização desses tipos não tem um valor clínico, mas é importante saber de um modo geral, até por obtenção de conhecimento. Em relação aos tecidos epiteliais, em características gerais, né, a nutrição deles é feita através de um processo de passagem de substância do vaso sanguíneo que está no tecido conjuntivo, em que os nutrientes se difundem para o tecido epitelial. E vice-versa, as excretas dessas células epiteliais se difundem em direção ao conjuntivo, em direção às vênulas, né, vamos assim dizer, para fazerem a troca e serem excretadas nos rins. É interessante isso porque você imagina uma mesa grande em que a pessoa que está no primeiro lugar da mesa recebe uma quantidade de alimento e depois que ela comer tudo, o segundo vai comer o que sobrou dela. E assim por diante, uma hora a comida acaba. E os indivíduos que estão lá mais longe do início da mesa, eles vão falecer. Assim também acontece com as células, as que estão próximas à lâmina basal, elas recebem mais alimento e têm, evidentemente, um alto poder de multiplicação, porque tem energia para isso. Essas células vão se multiplicando, fica a célula tronco epitelial, que nós desconhecemos a sua morfologia e estrutura bioquímica, e parte para as camadas superficiais as outras células. E elas vão ficando sem alimento. E seu citoplasma, no caso do tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado, vão produzindo queratina no seu interior, logo elas vão morrendo. Então a camada superficial da epiderme é uma camada morta, de células mortas, por um motivo do seu citoplasma estar cheio de queratina e por falta de alimentação. Esses epitélios eles são inervados de duas formas, né? Tanto uma inervação motora, para ativar a liberação de substâncias, como por exemplo no caso do suor, em que a adrenalina gera a liberação de suor em grande quantidade, gerando inclusive uma ação sobre a porção secretora nas células mioepiteliais para lançarem o conteúdo para a superfície. E também os epitélios de revestimento são ricos em terminações neurais sensitivas, com sensações de tato, de pressão, sensações de vibratórias, né? Sensações gerais, cuja informação vai até a medula e é levada ao sistema neural central superior, que no caso é o encéfalo, que se for consciente vai ser analisado pelo córtex. As células epiteliais elas fazem renovação contínua, porque muitas delas morrem em alta velocidade, como acontece com as células epiteliais do intestino, que para sobreviverem e manter o nosso corpo nutrido, elas têm um alto metabolismo, lutando para absorver mais do que as bactérias que estão no nosso intestino. E aí o tempo de vida delas é de 3 a 5 dias, necessitando de uma renovação contínua, um alto processo de mitose. Então essas células se renovam, as glândulas se renovam, o tecido epitelial renova a vida toda. Nós sabemos por estudos mais recentes que as células não têm mitose infinita. Algumas células têm uma quantidade de mitose determinada geneticamente. Sabe-se hoje que o fibroblasto do tecido conjuntivo suporta 55 mitoses durante a vida. A partir daí eles morrem, não tem mais mitose. Em relação a isso, as células epiteliais chega um momento que elas não vão sofrer mais mitose. Elas ficam menos hidratadas, gerando uma secura natural em relação ao envelhecimento, inclusive tornando a epiderme mais frágil, né? E exposta a abrasões, acaba gerando machucados constantes e manchas na pele dos idosos.
Existe também um controle hormonal sobre o sistema neural, que depende de uma atividade genética e atividade do ambiente. A atividade do ambiente é se o indivíduo mais moreno toma sol, ele fica bastante escuro, né, que é uma proteção natural, que é a produção de queratina. Se ele não toma sol, a tendência é ficar mais claro. Isso depende da quantidade de queratina do indivíduo, que é o fator genético. Então, a produção de queratina em maior quantidade depende do sol, mas a quantidade básica de queratina do indivíduo depende de fatores genéticos. Há aqueles em que a queratina ela não é produzida, né, que são os indivíduos albinos, tanto na espécie humana quanto em outras espécies animais. Existem mensageiros químicos de várias ações, não são só os hormônios que são mensageiros químicos, os neurotransmissores também são, as células que produzem substâncias para agir nas células vizinhas, são chamadas aí de secreções paráquinas, e tem as secreções autócrinas, aquela em que a célula produz uma substância e que age sobre ela mesma. Parece um absurdo, mas não é. Imagina que a célula esteja produzindo uma substância que é nociva ao citoplasma dela, mas que tem que avisá-la através dos receptores de membrana que ela precisa gerar um determinado produto ou um determinado metabolismo, né? Então ela libera essa substância em estruturas, em pacotes membranosos, que são as vesículas de secreção, e essas substâncias voltam a agir sobre a célula através dos receptores de membrana. Essa é a secreção autócrina. Então essas ações exógenas, se a gente considerar que um neurotransmissor de um neurônio age sobre o outro neurônio, não por ele mesmo, é uma ação exógena. Assim como, por exemplo, os hormônios, né, a adrenalina, a noradrenalina e outros vários tipos de hormônio, o tireotrófico, por exemplo, que age sobre as células da tireoide, produzido aí pela adenohipófise, são mensageiros químicos de ação distante. Esses são chamados hormônios. Os tipos celulares gerais, que a gente estava vendo, ainda continuam no sistema geral do corpo e do tecido epitelial em específico, como células transportadoras de íons, como você pode ver aqui. Esse é um esquema retirado do livro do Junqueira e Carneiro. Aqui as invaginações de base, que nós já falamos, lotado de mitocôndria por causa do transporte ativo que tem aqui nesse sistema, né? Esse tipo de célula tem um núcleo bastante claro e vesiculoso. Quando isso acontece? Quando uma célula tem um nucleolo evidente e um núcleo claro, bastante vesiculoso, é porque o DNA dela não está dobrado sobre si mesmo, né? Então ele está aberto, passando pelo processo de transcrição com alta produção de RNA mensageiro para a produção de proteínas. Isso caracteriza uma célula de alto metabolismo. Essas células transportadoras de íons são as células dos túbulos renais que fazem a reabsorção de água principalmente. Existem células que fazem o transporte em quantidade por pinocitose, né? Como os epitélios simples pavimentosos. Esse caso aqui está sendo mostrado as vesículas de pinocitose aqui sobre a estrutura das microvilosidades. Existem dois tipos básicos de pinocitose, tanto o tipo não seletivo quanto o seletivo. Por exemplo, se essa for uma célula do intestino, a pinocitose tem que ser seletiva, porque não é qualquer coisa que pode entrar no organismo. Mas se isso for uma célula pavimentosa do endotélio, em que a substância já está dentro do organismo e precisa ocorrer uma troca entre o conteúdo do sangue e o conteúdo do tecido, não há necessidade de ter uma pinocitose seletiva, gerando uma pinocitose não seletiva que é mais rápida. Existem células secretoras de proteínas, chamadas células secretoras de grãos de zimogênio, né? Zimogênio são proteínas, polipeptídeos. Essas células têm uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso e de mitocôndrias, um núcleo bastante vesiculoso com o nucleolo evidente, e elas recebem aí os aminoácidos
E você deve lembrar que o retículo endoplasmático rugoso apresenta ribossomas na sua constituição, e o ribossoma é o responsável pela produção de proteína. Não é o retículo, é o ribossoma, porque tem retículo sem ribossoma e ele não produz proteína. Então, o ribossoma é uma organela supramolecular. Esse termo, organela supramolecular, é um contrassenso, porque organela é aquilo que é envolvido por membrana, mas os autores assim o chamam. Deveríamos chamar apenas de estrutura supramolecular, que no caso são essas estruturas como o centríolo, como o ribossomo, que não apresenta envolvimento por membrana, mas tem uma função celular característica. Esse tecido, esse complexo, esse retículo endoplasmático manda então as suas substâncias produzidas para o complexo de Golgi ou de Golgi, que formam vesículas de secreção. Essas vesículas vão perdendo água da base para a superfície livre e elas vão ficando cada vez mais escuras. Isso aqui é um tipo característico das células produtoras de enzimas digestivas do pâncreas. Então essa célula que ela recebe a matéria-prima, separa essa matéria-prima, no caso aminoácido, produz as proteínas e enzimas que vão até o complexo de Golgi. Formam-se os grânulos de secreção que vão se desidratando e depois ocorre a extrusão. Isso é um trabalho contínuo e essa célula então precisa de uma renovação contínua. Precisa ter um alto metabolismo, portanto uma grande quantidade de alimento. Esse processo todo ele é oneroso e ocorre às expensas da energia do ATP, por isso elas também têm uma grande quantidade de mitocôndrias. Células APUD, Amine Precursors Uptake and Decarboxylation, faz parte do chamado sistema neuroendócrino difuso, que está no intestino. Neuroendócrino por quê? Porque são células derivadas da crista neural, do sistema neural, e que liberam substâncias que agem sobre o intestino. Ela está aqui marcada de forma característica, dessa forma escura, e elas têm uma secreção chamada paráquina, que age sobre as células que estão à sua volta numa determinada região. Elas são células epiteliais também. Aqui em outro corte, bastante evidente, essa célula chamada APUD. O tecido epitelial, de um modo geral, apresenta correlações clínicas interessantes e que são importantes em termos farmacológicos, em termos clínicos. No caso, os apudomas ou carcinomas neuroendócrinos são tumores derivados das células secretoras de polipeptídeo. Olha, o câncer ele gera uma exacerbação da mitose, do metabolismo celular. O metabolismo da célula cancerígena é muito alta. Por isso a reprodução, a duplicação também é muito rápida. E essas células endócrinas, quando elas sofrem uma mutação a ponto de gerar um câncer, um carcinoma, uma das características é produzir em grande quantidade as secreções. Contra o câncer, os medicamentos são quimioterápicos, radioterápicos específicos, e outras vezes, dependendo do tipo, uma cirurgia. Outros tipos de células são as células mucosas e serosas. A gente já comentou sobre isso. Essa célula aqui é uma célula típica, que é a célula caliciforme, com um núcleo basal em forma de cálice. Interessantemente, esse esquema aqui é do Junqueira e esse aqui é do Gartner. O do Junqueira parece mais um cálice, o do Gartner nem tanto. Mas elas apresentam as mesmas características como o núcleo basal, uma grande quantidade de retículo endoplasmático. Nesse caso, já não é tanto o rugoso, mas tanto o rugoso quanto o liso estão em quantidades praticamente equivalentes, com a produção de grânulos cheio de açúcares complexos que serão liberados na superfície, principalmente aí da traqueia e da tubo uterino, com a importância, no caso da traqueia, de envolver micro-organismos e jogá-los para fora
né? Nesse caso aqui, apesar de nós termos falado do cílio, se nós falamos, microvilosidade, nós estamos falando de célula intestinal. Se isso aqui, as células laterais foram células com cílios, aí nós estamos falando das células da traqueia. Aqui mais um esquema de uma célula caliciforme, produtora aí de muco, né? E aqui as glândulas salivares, que a gente já tinha comentado, uma parte dela é serosa, a outra parte dela é mucosa, e dependendo do estímulo endócrino, essas células vão liberar maior quantidade de secreção mucosa ou de secreção serosa. As células que secretam hormônios esteroides são as células epiteliais das adrenais, das glândulas adrenais, chamadas suprarrenais no humano, né? Não faz sentido você chamar suprarrenal no cachorro, até porque, como o cachorro está de 4, essa glândula está voltada para frente, não para cima, né? Então, ela não estaria sobre o rim, ela estaria anterior ao rim, então elas são chamadas apenas de adrenais. Observe que o núcleo dela é um núcleo vesiculoso, claro, com nucleolo evidente. A conclusão é que é uma célula de alto poder metabólico, né, que está trabalhando bastante. A produção da gordura é feita pelo retículo endoplasmático liso, e então ele é bastante desenvolvido. Como há gasto de energia, existe uma grande quantidade de mitocôndrias. Interessantemente, em mais detalhes, essas mitocôndrias dessas células, elas têm um formato diferente das outras células. O lipídio, diferentemente das células secretoras de proteína e de muco, ele fica como um glânulo aqui dentro, sem ser envolvido por membrana. Então, essas células aqui, elas acabam sendo ricas em lipídios, né? Mas esse lipídio não é envolvido por membrana. Ora, o lipídio, ele consegue atravessar a membrana plasmática com facilidade devido à similaridade de polaridade entre esse lipídio e a membrana. Ambos têm grande quantidade de lipídios, né? Então, realmente não há necessidade de separar esse lipídio do resto da célula. Já você imagina uma enzima digestiva ou digestória produzida no pâncreas. Se essa enzima fosse lançada no citoplasma, ela digeriria a própria célula. Isso não faz sentido, né? As células mioepiteliais, como nós falamos, elas estão ligadas, né, à porção secretora e em parte dos ductos também, aqui não está representando, para poder liberar a secreção que está aqui dentro, né, dessa porção secretora, por estímulos, como por exemplo nós falamos, no caso da sudorese. Aqui nós estamos vendo uma glândula sudorípara com células epiteliais aqui e as células mioepiteliais caracterizadas aqui em volta. Observe que os núcleos têm formatos diferentes. A outra correlação clínica é a chamada metaplasia, que é a transformação de um epitélio em outros, principalmente em fumantes. Isso teoricamente acontece com todos os tecidos, não só o epitelial. O indivíduo fuma e a fumaça do cigarro penetra a traqueia. E o tecido epitelial da traqueia começa a sofrer a ação de mortes consecutivas dessas células prismáticas e, devido a isso, o organismo reage, fazendo o que nós chamamos de alteração desse epitélio, do tipo de epitélio. De um epitélio colunar simples, né, que é o chamado pseudoestratificado ciliado, para um epitélio, no caso, que é pavimentoso, estratificado e queratinizado. Isso acontece devido à agressão contínua dos epitélios da traqueia. Aqui um epitélio normal da traqueia e aqui embaixo esse epitélio da traqueia, só que queratinizado, que é o epitélio de um indivíduo fumante. Isso, devido a abrasões consecutivas, também acontece em outras regiões do corpo. Mais um exemplo disso, né? Uma célula epitelial colunar, que nós estamos vendo aqui, a membrana basal ou lâmina basal. Nós não vamos fazer essa diferença nesse momento, porque os próprios autores não fazem de maneira categórica. Aqui você está vendo parte do tecido
epitelial colunar, ciliado, e aqui o tecido já se transformando em tecido epitelial estratificado pavimentoso. Não está sendo possível ver aqui a queratina em detalhe, provavelmente por causa do processo de transformação inicial. Outra correlação clínica é a chamada psoríase, que é um aumento da porção queratinizada das células epiteliais. A causa dessa doença é motivo de especulação. Parece ser de origem genética, de acordo com os estudos feitos através de árvore genealógica, mas ela é muito intensificada pelo estresse. Essa camada de queratina aqui, ó, desse tecido epitelial de revestimento, ele acaba ficando muito aumentado. Esse aqui é um normal e esse aqui é do indivíduo com psoríase. E aqui a manifestação morfológica no processo, né? Aqui os dois casos microscópicos, aqui a morfológica macroscópica. Os tipos de tumores associados ao tecido epitelial são os benignos e os malignos, como em quase tudo. Os carcinomas são das células de revestimento e os adenocarcinomas de células epiteliais. A palavra adeno significa glândula. E aí nós temos o caso aqui, ó, desses carcinomas associados. Observe que isso aqui é um tecido com carcinoma de revestimento, né? E esse aqui é um tecido que está começando o processo, né, de aumento de carcinomas. Observe que nesse caso aqui está sendo apontado, difícil de ver, mas talvez se você olhar com mais cuidado, você vai ver o ducto de glândula sudorípara aqui. E aqui já é o processo de adenocarcinoma. Aqui embaixo é a estrutura superficial que você está vendo de um câncer de pele, né? Então esse câncer de pele aqui, ó, a maioria das vezes se faz um corte, retira essa estrutura, porque veja que interessante, o tecido epitelial, por ele não ser vascularizado, é possível você remover esse tecido, né, o câncer que tem nesse tecido, sem um perigo muito grande. Sempre há um perigo, mas sempre um perigo muito grande dele cair na corrente sanguínea. Então, se fizer uma dissecação cuidadosa, remover a estrutura ali em grande quantidade, fazer a cauterização certinha dos vasos que estão em volta, é possível fazer uma remoção cirúrgica. Mas o melhor mesmo seria um procedimento não invasivo, nesse caso, utilizando os quimioterápicos, se forem necessários, e até os radioterápicos.